Dentro do programa Viva Mais, Viva Melhor, nós estamos hoje com uma roda de conversa que é fundamental, que é a questão do envelhecimento e da longevidade. Para a nossa roda de conversa, a gente vai pegar dois aspectos muito importantes dessa questão do envelhecimento, que são os aspectos neurológicos, com o Marcos Prandini, nosso neurologista aqui do ELO, e com o Alexandre Ferreira, que é endócrino pediatra. E comigo, que sou geneticista, para falar, na verdade, assim, por que do pediatra ao clínico? Porque para todos nós a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente é um embrião, né? Então a gente só para no momento da morte. Então cuidar do envelhecimento para todos nós, independentemente da T21, é uma obrigação para as gestantes, uma obrigação para os pais, e uma obrigação nossa do autocuidado para que a gente consiga ter um envelhecimento feliz, saudável, incluído, ativo. E na T21 a gente sabe que isso é mais importante, porque a T21 é um modelo de envelhecimento precoce, de envelhecimento mais rápido, em vários aspectos, né? Todos os aspectos do indivíduo. Isso tanto por conta da gente ter um cromossoma 21 a mais e dentro desse cromossoma 21 haver vários genes que modulam e interagem com outros genes, alterando a nossa fisiologia e promovendo esse envelhecimento mais rápido e mais precoce, como também por toda uma orquestração de genes em direção ao envelhecimento. Então eu sempre digo que a gente tem um cromossoma a mais, é como a gente colocar um instrumento a mais dentro de uma orquestra. Esse instrumento a mais modifica a orquestra, modifica essa sinfonia, mas cabe ao maestro, né, reger para que a gente tenha a melhor expressão e uma harmonia dessa expressão diferenciada desses genes todos. E a principal forma da gente reger isso tudo é com a nossa conduta em relação ao meio ambiente, tanto promovendo um meio ambiente que estimule esses genes a se expressarem da melhor forma, menos inflamatória, né, mais saudável, como também a gente interagir com as pessoas, principalmente com o T21, mas com todas, no sentido de dar um segmento dentro da medicina, dentro da saúde, de forma preventiva e atuar para que determinadas coisas não ocorram ou para poder interagir, interferir naquelas questões precocemente quando elas aparecem. Não é isso mesmo? E aí a gente começa na infância, né, Alex? Na infância, o principal desafio para o pediatra é entender que aquele indivíduo que ele está acompanhando, que ele está recebendo naquele momento, vai envelhecer. Então, dentro da T21, é do pediatra essa competência de trabalhar com a família e explicar que ali aquele indivíduo que chegou para mim com dias, meses de vida, eu tenho que imaginar como ele estará com 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade. Isso muda a forma de perceber. Por quê? Por exemplo, eu estou pensando desde o começo em massa óssea, por risco de osteoporose. Então, se eu preparo essa família, preparo a suplementação e tenho esse horário com essa criança, muda a forma como ele vai chegar com uma massa óssea no futuro. Então, são exemplos assim que mostram pra gente o quanto que é importante mudar a percepção e a forma que a gente está acompanhando. Isso é importante dentro das terapias, isso é importante dentro da alimentação. Então, no momento que eu estou olhando aquele indivíduo, pensando nele na velhice, muda a forma e o cuidado que eu estou desde cedo, não deixando nada para depois. A questão da atividade física também, né? Quer dizer, você olha para a atividade física hoje quando a criança é pequena, não mais como uma recreação, né? Ou só com a interação social, mas muito no foco de fazer músculo, de fazer massa óssea. Isso, e fazer estimulação cerebral pensando em prevenção de Alzheimer e demência senil, também é importante. Então, aqui nós estamos também tentando pegar essas pontas, que na realidade é um círculo, né? Porque também a parte neurológica ela começa desde o começo, em você preparar esse indivíduo através de uma gama de estímulos que vão desde a parte alimentar, desde a parte suplementar, até todas as terapias do ponto de vista fisioterápico, do ponto de vista fonoaudiológico, todos os estímulos dessa cognição, pensando justamente que vai haver um envelhecimento precoce pela própria constituição dessa
alteração do T21, vão haver mudanças esperadas numa faixa etária muito superior a uma faixa etária primária. Então, todo esse suporte que a gente visa no tratamento é preparar esse cérebro, em última instância, preparar essa célula para que ela possa render o máximo pelo maior tempo possível. Então, acho que a nossa conversa hoje é sobre isso, né? Todos os mecanismos para que essa célula fique íntegra, potente e capaz. Então, eu noto assim, que a gente fala, como é que a gente faz isso? Então, a gente pode olhar na população e a gente pode olhar no indivíduo, né? A gente sabe que a gente tem no Ministério da Saúde as guidelines, os protocolos para acompanhamento das pessoas com T21 nas diversas faixas etárias. Mas ainda assim é uma primeira linha, foi uma primeira luz, né, em 2012, e no mundo ainda se discute, ainda se desenha as melhores formas de acompanhar as pessoas com T21. Você tem os protocolos ali, o que você faz anualmente, o que você faz bienalmente, enfim. Mas ainda é uma coisa extremamente em discussão. Então, uma coisa que eu observo bastante é a questão da estimulação, né, da reabilitação, vamos dizer, e a questão dos exames que a gente deve ou que a gente não deve fazer e a partir de quando. Né? As pessoas falam, o que eu tenho que fazer? Né? Então, eu noto assim que o fono, o físio, muitas vezes elas são deixadas precocemente, principalmente a físio, né? Ou a atividade física é meio negligenciada, deixa só na escola, né? Ou a fono, fala, mas a gente já está com uma dicção ótima. E a gente sabe que cada vez mais testes, avaliações da fono, da físio, são capazes de nos mostrar muito precocemente, até antes de você ter algum sinal laboratorial de que alguma coisa está saindo do esquema, quer seja por uma questão mais psiquiátrica, psicológica, neurológica, quer seja por uma questão muscular, não é? Assim, de sarcopenia. Tá? Então, uma coisa que eu acho importante é a gente ter cada vez mais, eu acho que a T21 é um convite para isso, que serve para todos, uma mente preventiva. Prevenir é melhor, mais barato, mais tudo do que remediar. Então, ter em mente que a pessoa com T21 deve visitar o clínico anualmente, deve visitar o fono, o físio, se já não faz mais, anualmente, para uma avaliação. Tem que ir no Nutri, um Nutri que entenda do metabolismo da síndrome de Down, isso é importante, né, para dizer, bom, o que está mudando com a faixa etária dele, mas não a faixa etária que eu aprendi na faculdade, a faixa etária é compatível com o metabolismo. A gente sabe que você tem sinais de envelhecimento precoce, vamos dizer assim, desde o intraútero, quando você analisa substâncias no líquido amniótico, mostrando que existe uma hiperoxidação já desde o período intraútero. Então, eu quis dizer, a nível macro de população geral, vamos fazer avaliações periódicas para ter esse olhar preventivo em relação a isso que a Alex falou, de pensar na massa óssea, pensar na menopausa precoce, pensar nas questões, né, hormonais e funcionais como um geral, e a gente tem também que olhar para o indivíduo com um cuidado específico para ele, que é um estilo de vida saudável, sem dúvida, para todos, o que ele gosta de fazer, quais as aptidões dele. Então a gente vai fazer esse corpo sempre em movimento, sempre nutrido e tal, mas também entender que este corpo, cada corpo envelhece de um jeito, né? Sente, pensa, se alimenta, oxida de um jeito, e não existe uma fórmula de um tamanho único. Então aquela coisa de assim, eu pego a prescrição de né, do meu vizinho que está indo super bem e vou dar para o meu filho. Isso não funciona. Né? A gente precisa saber como é que é metabolicamente cada pessoa, e a gente refina o instrumento para fazer uma prescrição de atividade física, de suplementação, de hormônio específico para aquela pessoa. Realmente a gente vê isso, senão você acaba fazendo até uma iatrogenia, né? Você acaba prejudicando a pessoa. A gente tem duas questões que a gente vê que é uma dificuldade, ainda mais fora dos grandes centros, né, aqui do Brasil,
que é a questão de personalizar, porque acaba fazendo todo um tratamento comum para todo mundo, isso é um problema. E voltando um pouquinho nas terapias, os pais ou quem estiver acompanhando um indivíduo com T21 que leva na terapia, tem que informar que é uma preocupação envelhecimento precoce, porque isso não acontece. Então, por exemplo, a gente tem vários casos aqui que os primeiros sinais de demência senil ou de um envelhecimento precoce levando a uma patologia neurológica, distúrbios de deglutição. Então, começa com uma alteração de deglutição, você vê que são os primeiros passos para uma alteração senil. A gente tem pacientes aqui que começaram a evoluir com uma sarcopenia, uma perda de massa muscular importante, que não foi notada por ninguém. Então, se aquela pessoa está acompanhando com uma física, que conhece aquele indivíduo, entende como ele funciona, levando ele regularmente, ela percebe que está acontecendo uma perda de massa muscular. E isso é importante. Então, se isso não é relatado na hora que você procura o profissional que está acompanhando, que vai avaliar aquele indivíduo, você acaba não fazendo diagnóstico, porque às vezes nem sempre a fono, a físio, a TO tem esse olhar para um indivíduo, por exemplo, com 20, 25 anos de idade, e avaliar ele como se fosse um indivíduo de 60 anos de idade. Exato. Não que ele o seja, mas eu tenho que tentar detectar precocemente essas alterações, né? E nos exames regulares também a gente precisa personalizar, e os exames regulares ajudam nisso. Então, quando eu estou acompanhando regularmente, por exemplo, a vitamina D, eu consigo personalizar a vitamina D daquele indivíduo e prevenir a osteoporose. Quando eu estou investigando a questão de menopausa e andropausa precoce, que é a falência do ovário ou do testículo, né, de maneira precoce, eu começo a investigar isso muito cedo, porque isso também acontece precocemente dentro da trissomia 21. Então, ali a partir do não tem trabalho sobre isso, mas entre os 25 e 30 anos de idade, eu já devo começar a monitorar a atividade daquela gônada. Isso, realmente, as pessoas não fazem, porque não pensam em menopausa em 25, 30 anos de idade. Então, é difícil mudar um pouco talvez essa chave, na cabeça de todos nós somos da saúde, a gente passou por um período muito longo, onde dentro da T21 a gente discutia muito doença, né? A gente discutia as doenças e vamos tratar as doenças, e vamos detectar as doenças para poder operar, entrar com hormônio. Agora não, a gente tem que mudar a chave para pensar isso. Mantém essa chave e tem que agora pensar em prevenção. E é muito difícil isso, porque os profissionais não estão preparados para isso. E os profissionais de saúde e os profissionais de ensino não estão preparados para essa prevenção. Como você falou, às vezes a gente sai de algumas terapias muito precoces, quando aquele indivíduo teria benefício em manter aquilo, não agora, às vezes você não vai ver aquilo na criança, mas você vai ver aquilo na vida adulta e na velhice. Exato. Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção é a questão da perda auditiva. Então, senil, né? Então eu falo assim, mas você leva o seu filho anualmente, né, para fazer uma avaliação audiológica e no otorrino? Não, mas ele escuta bem, né? E no caso, essa paciente é uma médica, né? Espera, como assim, né? Não importa, você acha que ele escuta bem, ele ainda está numa zona em que você... Mas será que ele realmente está? Quando ele começa a perder, você pega precocemente, você impede que ele vá se isolando socialmente, porque vai escutando cada vez menos, aí ele vai se fechando, ele vai ficando excluído, aí da época ele vai ficando chateado, deprimido, aí ele não consegue entender, ele fica mais agressivo, chega um determinado momento que ele ganha um rótulo de Alzheimer precoce, ou então de um distúrbio psiquiátrico. Sim, ele acabou ficando com um distúrbio psicológico, porque na verdade ele foi excluído, e lá atrás a gente poderia ter evitado isso com um aparelho auditivo, enfim, ou vendo se é uma otite crônica, ou vendo o que aconteceu para aquela perda auditiva e como é que a gente faz. Essa prevenção, e isso que você falou da fono, por exemplo, muitas vezes, né, você tem isso na prática do dia a dia, não existe uma queixa da mãe ainda da deglutição, e nem você como médico observa isso. Então a gente precisa trabalhar em equipe para construir uma longevidade saudável, né, para poder realmente conseguir viver melhor, isso para todos nós. Sim. Na T21, isso que eu acho assim, muito lindo na T21, as pessoas elas chamam em nós, né, esse acordar, esse despertar para viver de uma forma preventiva e da melhor forma possível. Né? E aí nisso tudo, essa questão também, eu acho que o estilo de vida é super importante, né? Quer dizer, nunca deixar de... Quantos casos a gente tem aqui de pessoas que chegaram aqui adultas com um quadro já daquela fala na T21 assim mesmo, e a gente conseguir uma inclusão social novamente. E aí a gente, antes de estar aqui, a gente estava discutindo um pouco sobre isso, o Alex, o Marcos e eu, e a gente estava dizendo o seguinte, que
muitas vezes os pais têm uma ansiedade muito grande quando chegam aqui e o filho apresentou uma involução ou apresentou uma parada, né? Evolui para de uma forma muito aguda. Alguma coisa aconteceu nesse cérebro, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, né? E os pais entenderem que esse mecanismo de intervenção é um mecanismo lento, né? A gente não consegue, a gente também tem uma tendência a pensar que é tudo rápido. Eu tenho uma coisa, eu dou uma anticoisa e daqui a uma semana eu vou enxergar um resultado. Da mesma forma que construir uma longevidade saudável começa no intraútero, também intervir em questões instaladas do envelhecimento também é uma construção e que demanda tempo, e que a gente tem que ter consciência e paciência, segurar a ansiedade. Nesse sentido, a equipe também tem que segurar bastante a família. E quando chega na questão do Alzheimer, né, Márcio, a gente estava conversando sobre a importância do cuidado dentro da escola e da estimulação precoce, porque no final acaba sendo uma discussão do neurologista, o Alzheimer, a demência senil, mas desde muito cedo questões poderiam ter sido resolvidas e detectadas, né? Então, isso aí é uma coisa moderna que está acontecendo, onde vários estudos, né, psicopedagógicos e psicológicos começou a chamar a atenção que os professores em sala de aula, embora tenham essa determinação de associar, por exemplo, crianças com T21, na realidade os professores não gostam de ter esse tipo de pessoa que eles consideram como fora do ritmo habitual deles de uma aula. Então a psicopedagogia começou a desenvolver um estudo que possa determinar a forma do pensar, a forma do raciocínio individual de cada pessoa, criança, por exemplo, na escola. E estimulando, junto com essa pessoa, com T21, a grande característica que ele tem da lógica do seu raciocínio, permite que ele desenvolva aquela determinada característica de uma forma muito intensa. E isso faz com que ele seja muito bom em pontinhos. E não em 15, 20 matérias. Ele não precisa disso. Ele precisa entender o raciocínio dele para uma determinada característica. E com o apoio, normalmente, de um pai, uma pessoa próxima, ou de um psicopedagogo, de um psicólogo, ele vai desenvolvendo essas características em outras áreas do saber, da forma com que ele consegue entender e desenvolver o seu raciocínio. Então, esse princípio gerou com que essas pessoas conseguissem fazer um desenvolvimento do seu nível de intelecto muito próximo de um intelecto normal, em torno de 70%, 75%, em alguns casos até 80%. Ao passo que crianças que não tiveram esse estímulo, no máximo conseguem chegar na fase de 60%. E o acompanhamento que foi feito por 5 anos gerou que essas crianças, com esse estímulo, mais de 50% delas concluem os cursos e continuam crescendo. Ao passo que aquelas que não tiveram esse desenvolvimento ficam em torno de 10% a 15%. Então, o que a gente deduz disso? Que a T21, até o que você falou, a T21, ela é uma nova ciência. Ela tem fenótipos os mais variados possíveis que se interagem completamente um com o outro. Portanto, cada indivíduo é um indivíduo. E o grupo, né, multiprofissional funciona, nesse caso, vendo essa potencialidade, vendo essa integração, estimulando e propiciando que essa criança, quando for um adulto e quando for uma pessoa de uma idade avançada, ele esteja plenamente na capacidade máxima que ele pode desenvolver. A gente quer a mesma coisa, né? Que é o cuidado precoce e personalizar, né? Não tem um outro caminho diferente desse. A gente tem um olhar cuidadoso para o indivíduo, desde muito cedo, e pensando na vida adulta. E vou botar mais uma chave aí, né? Que é o olhar precoce, que você falou. O que mais? Individualizar. Individualizar. E a terceira coisa que é a interdisciplinaridade.
porque quando a gente faz uma interdisciplinaridade em que todos enxergam a pessoa simultaneamente e dão o seu parecer, a gente discute e a gente consegue pegar esse ponto de talento, né, e todo mundo trabalhar junto para a partir dele florescer todo um raciocínio, toda uma individualidade, toda uma persona, né? E então essa interdisciplinaridade, ela é muito importante também, né? Desde pequeno. E para os pais que estão agora, para os familiares que estão acompanhando os indivíduos com T21, está todo mundo aprendendo esse envelhecimento junto. É novidade para a maior parte das pessoas. Nós temos poucos indivíduos no mundo que têm acima de 50 anos, não são muitos. Aqui no Elo a gente tem alguns indivíduos. Então todo mundo está aprendendo junto. Todo mundo está aprendendo a importância desse cuidado precoce, dessa individualização. Estão colhendo os frutos nesse momento. Então a gente está aprendendo isso junto. E o mundo inteiro está aprendendo com a T21 maneiras de envelhecer de maneira mais saudável. Então dentro da T21 muitos trabalhos vão saindo que são levados para o cuidado de envelhecimento de maneira geral, com bons resultados. Exato. E mais uma vez, a epigenética, o que ela mostra para a gente? Ela mostra que existe uma modulação da expressão dos seus genes, e essa modulação ela acontece por intermédio do meio ambiente, então ela depende dos seus genes, que foram herdados dos seus pais, portanto é individual, apesar de, claro, tem aqueles genes do cromossomo 21 a mais, tem uma base genética, ela pode ser modulada com o meio ambiente, e isso é reversível, né? Então, eu posso ir para frente, para trás e para um outro caminho, de acordo com a informação e com a demanda que eu dou para esses meus genes. Então, às vezes a gente pode dizer assim, puxa, eu estou com meu filho com 20 anos, e eu falo assim, puxa, se eu soubesse disso lá nos 2 meses de idade, então, é verdade, claro, que bom seria ter esse diagnóstico dentro do intraútero, que a gente pudesse, como a gente tem casos aqui mesmo, e é impressionante, de você atuar desde o intraútero e você dizer assim, e claro, eu vou construindo há mais tempo. Mas se você fez o diagnóstico com 20 anos e você modula o meio ambiente, você vai ter uma resposta. O que você não pode é ter essa resposta rápida, que é uma tendência hoje do mundo, né? Aperta, vem aqui e tem tudo rápido, né? Mas que sempre existe um caminho, sempre existe uma melhora. Às vezes, tem casos mais duros em que você vai por um caminho, que é o caminho preconizado, que é aquele caminho para todo mundo, que em geral responde, e não é para aquele paciente. Então, você tem que buscar conversar, discutir com outros grupos, discutir com outros serviços, no Brasil, fora do Brasil, interagir para buscar qual é o caminho para aquele paciente. Então, assim, para os pais, né, não desistir. Não, que é uma coisa que antigamente a gente ouviu por tantos anos, tantas décadas, como Down é assim mesmo, é porque é Down, que não tem como essa cultura não ficar enraizada na gente. Mas é mais uma chave que a gente tem que virar. Você chegou até os 20 anos e não tive esse olhar, né, para nutrição, para estimulação, para prevenção, hoje é o dia de começar. Né? Então a gente começa a plantar hoje, a gente vai colher sempre algo amanhã. Certeza. Porque também a gente precisa pensar assim, né? Se você pegar uma pessoa não T21, criança, e você largar ela lá, será que ela vai ter a potencialidade dela plenamente desenvolvida? Não. Então todos nós precisamos. Né? Então isso que eu acho que é importante. Né? T21 não é uma exclusão. T21 é uma manifestação de uma forma diferente da habitual, mas de uma forma de você, como qualquer pessoa, que precisa ter estímulos, que precisa ter um carinho E precisa ter cuidado. e cuidado. Perfeito. É isso, gente. Obrigada pela participação e fiquem à vontade para mandar as suas ideias, para mandar as suas experiências no Viva Mais, Viva Melhor, e fiquem à vontade para escrever para a gente, mandar o WhatsApp, enfim, o que for, trazendo dúvidas, trazendo contribuições, que a gente está fazendo elo para a gente desenhar um futuro melhor para todos nós. Obrigado.